Possessão demoníaca. Tema complexo. Eu quero trazer para os irmãos 2 pontos sobre possessão demoníaca e dependendo de como for, digamos assim, as visualizações e os likes no canal, aí eu vou trazer temas mais aprofundados. Por que eu senti de trazer esse tema para os irmãos? Porque eu já tive algumas, não vou dizer muitas, mas tive algumas experiências com possessão demoníaca e tem 2 pontos muito importantes que eu quero trazer para vocês. A possessão inconsciente e a possessão consciente. Ah, mas existe isso? Sim, existe. Ao contrário do que muitos pensam, possessão demoníaca não é aquele filme que você olhou, O Exorcismo de Emily Rose, ou esses filmes de Invocação do Mal, A Freira, essas coisas de cinema. Não é bem assim. É necessário que se crie uma narrativa e uma fantasia para que o filme tenha alguma emoção e atraia o público. Assim como muitos youtubers, criam a narrativa e criam emoções para atrair o público. O meu intuito não é esse. O meu intuito é trazer palavra pura para os irmãos dentro daquilo que o Senhor me permitiu conhecer e experienciar dentro desses 23 anos que eu busco caminhar na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Possessão inconsciente. A possessão inconsciente é quando você não tem controle e você não tem lembranças do que ocorreu. Essas possessões, elas acontecem de formas muito raras e normalmente com pessoas que já têm uma fragilidade emocional ou psíquica. Eu não quero entrar no campo da psiquiatria, até porque eu não sou psiquiatra, não tenho domínio sobre essa área, mas no campo teológico, eu quero deixar para os irmãos uma compreensão que é quando uma pessoa, seja por uma legalidade, seja por uma maldição hereditária, seja por uma reivindicação ou trabalho espiritual, sim, existe. Essa pessoa se torna o receptáculo de um espírito, para não dizer a palavra demônio, de um espírito que a domina e usa o seu corpo, o seu templo, o seu santuário, a sua composição tridimensional orgânica, primeiro céu, para se manifestar na realidade tridimensional humana e fazer a vontade ou de si próprio, no caso do próprio espírito, ou a vontade de quem é a autoridade sobre esse espírito. Quem o deu esse comando. Pode ser uma invocação, pode ser simplesmente um desejo das trevas de manipular, de enganar, de seduzir ou até mesmo de eliminar uma vida que talvez, irmãos, potencialmente pudesse ser um grande servo do Senhor. Amém? Quando isso ocorre, quando essa possessão inconsciente ocorre, e aí entra, baseado em fatos reais, o filme Exorcismo de Emily Rose, é considerado a única situação de possessão demoníaca e exorcismo catalogado daí pelo Vaticano, tá? Que é, entre aspas, a maior autoridade nisso no campo natural. Não vou desmerecer os irmãos, porque muitos servos do Senhor que estão nessa ramificação teológica, eles servem realmente ao Senhor e o Senhor concede a graça não conforme a aparência, mas sim conforme o fruto do coração, Então o Senhor ele não olha para a aparência humana. Não julgueis para não ser julgados. Agora, dentro da história real, esse foi o único caso em que uma pessoa morreu vítima de uma possessão demoníaca. Isso catalogado, fora os casos que não foram catalogados. E irmãos, acreditem, é bem complicado. Essa possessão, como eu disse, ela ocorre através de invocação, de magia negra, de bruxaria, de sacrifício, inclusive sacrifício humano ou sacrifício de animais. E isso pode realmente dar a brecha para que uma pessoa que não tem a proteção do Espírito Santo, que não tem o penhor da sua herança, que é o Espírito Santo, que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, ser possuída por uma entidade demoníaca. Mas essa é, como eu disse, muito rara de acontecer. Mas as possessões conscientes, essas são muito frequentes. E eu vou abrir o jogo para vocês agora. Querem ver um exemplo? Quando você vai num centro espírita para permitir que um familiar ou que uma entidade que você gostaria de revivê-la, de ter comunicação espiritual com ela de novo, o médium que está lá, ele autorizou conscientemente essa entidade a possuir o seu corpo. Estão entendendo?
no candomblé, na quimbanda, na umbanda, aonde descem as entidades, sejam Oguns, sejam Exum, sejam a quiumba. Nesses terreiros, a pessoa que está ali, o pai de santo, né, ele autoriza que uma entidade espiritual use o seu corpo como receptáculo para se manifestar no plano natural. Isso é uma possessão consciente. A pergunta que eu faço para vocês é: se Jesus Cristo disse que o único caminho para nos levar a Deus verdadeiro é Jesus, e o único que Jesus enviou, o único Espírito que Jesus enviou para comunicar a nós cristãos ou a nós humanos a vontade de Deus e do Filho de Deus que é Cristo, é somente o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Então, quem são esses outros espíritos que dominam as pessoas? Frequentemente, os irmãos já devem ter visto, inclusive em cultos evangélicos, pessoas que começam a girar, começam a rodopiar, parece pombagira, começam a subir pelas paredes, a pular, a sapatear. Irmãos, com todo respeito. A palavra é muito clara quando o apóstolo Paulo fala, na primeira carta aos Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 12 ou no capítulo 14, eu não lembro de cabeça. Mas Paulo diz assim: o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Ou seja, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não manipula você, nem obriga você a fazer nada. Qualquer coisa que você fizer é por livre e espontânea vontade sua. Paulo também disse que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um dos dons mais manifestados na cultura evangélica é o dom de orar em línguas. Baruch haba, Baren Adonai, Yeshua Harier, Herhu, Mishbet, Yehuda. As pessoas gostam de orar, né? Andarianda era súbia, Shurianda, ela macanda, ela sirianda, ela mas. Oh, que tremendo, né? Eu citei algumas palavras em hebraico e algumas palavras que eu não tenho a menor compreensão do que eu disse. Mas vocês veem como eu consigo trazer à tona o dom de línguas sem muito esforço. E eu pergunto, a ideia de orar em línguas é porque eu fui possuído pelo Espírito Santo? Ou é porque eu quis manifestar algo para chamar a atenção da congregação, para mostrar que eu sou espiritual também? Uma vez eu passei por uma situação de um irmão que orava em línguas e gritava muito alto durante a oração, e esse irmão, ele atrapalhava o culto, por assim dizer. Sendo que Paulo disse, tratando-se de dons de línguas, sejam, quando muito, 2 ou 3, e haja intérprete. Se não houver intérprete, ore em silêncio. Eu sou contra orar em línguas? De forma nenhuma. O Pentecostes foi uma bênção. As orações em línguas, elas não eram língua estranha que ninguém compreendia. Pelo contrário, as pessoas que estavam ali, da Ásia, de Ponto, da Grécia, de várias regiões do mundo que estavam ouvindo eles orando em outras línguas, essas pessoas estavam compreendendo o que eles falavam, porque era a língua materna destas pessoas. Ou seja, não foi uma coisa desconexa, sem propósito, mas tinha um propósito de mostrar para eles que o Espírito Santo de Deus estava sobre aqueles homens, sobre os discípulos. E quando Pedro, cheio do Espírito, tomou a palavra, quase 3.000 almas foram convertidas e batizadas. Vocês têm noção disso, irmãos? Alguns dizem que tinha cerca de 100 pessoas dentro daquela casa durante o Pentecostes, outros citam mais ou menos. Eu não lembro de cabeça agora no livro de Atos se descreve a numeração correta ou não, não lembro. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que nada é feito sem propósito no reino de Deus. E possessão demoníaca é muito mais sutil do que você imagina. Quer ver um exemplo? Quando você vai lá e fala algo que desagrada uma pessoa, pode ser até um cristão, que irrita ela, que ofende ela, e ela não tem a maturidade no espírito de absorver aquilo que você disse de uma maneira madura.
mas ela se deixa tomar pela ira, pelo ódio, pelo instinto natural de vingança. Você já reparou que essa pessoa, até o semblante dela muda, até o olhar dela muda, nem parece que é mais ela, parece que é outra pessoa dentro dela? Pois bem, eu vou dizer uma coisa para vocês, realmente não é mais ela. É um demônio que se apossou dela através de uma fraqueza carnal que ela possui. O Senhor Jesus foi muito claro quando disse: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então essa pessoa se deixa dominar por aquele espírito do ódio, por aquele espírito da vingança, e ela reage. E vocês já devem ter ouvido falar que uma palavra maldita, uma palavra mal colocada, pode matar mais do que um ferimento à bala. Já ouviram falar sobre isso? Pois bem, irmãos. Por isso que Tiago diz que o homem que consegue frear sua própria língua consegue dominar todo o seu corpo. Por isso que Tiago também diz que a língua ela é um mal incontido e que por uma pequena chama toda uma floresta pode pegar fogo. Possessão demoníaca é muito mais sutil do que esses filmes de ficção que você tem assistido, meu irmão, minha irmã. Possessão demoníaca é quando você está no trânsito e alguém vai lá e corta a sua frente. E aí você parou de escutar o louvor que estava ali, oh, Hosana, Deus nas maiores alturas, e você olha para a pessoa e diz assim, oh, desgra, né? Complete a frase. Tomara que, né? Ali você já amaldiçoou, Satanás bateu palma para você. Você profetizou morte para alguém. Você foi possuído por quem? Pelo Espírito Santo. É que não foi, querido. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, como é sutil a possessão? Ah, mas isso não é possessão, isso é fraqueza carnal. Tá, mas e aonde você acha que Satanás está aprisionado? Se a palavra é clara quando diz que Deus condenou na carne o pecado. Se quando a palavra diz que a nossa natureza humana, o nosso corpo natural, ele é um cativeiro da corrupção. Quando Paulo diz em Romanos 7, eu não compreendo o meu modo de agir, porque eu percebo que nos meus membros, ou seja, na minha carne, existe uma lei que confronta a lei da minha mente, porque no tocante à lei de Deus, eu quero fazer o bem dentro da minha mente, dentro da minha alma, mas eu percebo que no meu corpo físico existe outra lei que me leva ao pecado. O próprio Paulo disse, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Carne e sangue não herdam o reino. O Senhor Jesus deixou muito claro para Nicodemos em João capítulo 3, se eu não nascer de novo, eu não consigo ver o reino de Deus, e se eu não nascer da água e do Espírito, ou seja, eu tenho que morrer para essa natureza. Se eu não nascer da água e do Espírito, eu não posso entrar no reino. Tem pessoas achando que vão ser arrebatadas, vai subir a roupinha vai ficar e vai subir o corpinho. Não vai. Eu tenho notícia para você, não vai. Harpazo é ser tomado da terra com violência. Estevão sofreu harpazo. Paulo sofreu harpazo, Pedro sofreu harpazo, todos os grandes homens de Deus, até o próprio João Batista sofreu harpazo. Muitas pessoas confundem a palavra onde o Senhor Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Mas não é que João Batista não possa estar lá. É que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Ah, mas como assim se ele está no Evangelho de Mateus? Sim, ele está, mas a lei vigorou até João Batista. Depois João Batista quem vem? O Messias, aquele que batiza com Espírito. Então, a lei vigorou até João Batista. A lei é o quê? Velha aliança. Cristo trouxe a nova aliança no seu sangue. Por que você faz Santa Ceia? Você sabe? Ah, é para lembrar da morte e ressurreição de Jesus? Não, é só isso. Você faz Santa Ceia porque você está se alimentando do corpo e do sangue de Cristo, porque você confirma que você agora faz parte da nova aliança. E se você faz parte da nova aliança, você pertence a um outro dono, a saber, Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo. Você tem dono. Você não te pertence mais, meu irmão, minha irmã. E se você não se pertence mais, você não pode deixar demônios guiar a sua vida. Da onde procede toda a maldade que existe no mundo? Não é de dentro do coração humano? Então você acha que os espíritos malignos que agem dentro das pessoas estão dentro ou fora delas? Vocês já ouviram falar das 7 nações que habitavam em Canaã? Os amorreus, os cananeus, os girgazeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, eu não vou lembrar de cabeça todos os nomes, nem vem ao caso. Mas aquelas 7 castas malignas, cada uma delas representa uma natureza demoníaca que te conduz. Você já ouviu falar nos 7 pecados capitais? Olha que coincidência, 7 nações de Canaã e 7 pecados capitais. Preguiça, fome, gula, luxúria. Tá tudo aí, irmãos. Isso está dentro ou fora do teu coração, querido?
Quando Jesus diz para você tomar a tua cruz, Jesus está dizendo para você botar a cruz nas costas da sua esposa, do seu filho, do seu marido, do pastor da tua igreja? Ou é para você crucificar sua natureza carnal? Pensa, reflita. Então, se Jesus manda você crucificar, e a palavra diz, maldito aquele que for pendurado em madeiro, o que é o teu corpo físico? É algo anátema. Gênesis capítulo 3, versículo 17, maldita é a terra por tua causa, você é pó da terra. Por isso que Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Você é feito de espírito humano, alma e corpo. Dos três, qual deles é mortal? Não é teu corpo físico? Não é ele que envelhece e morre? O pó voltará ao pó e o espírito voltará a Deus que o deu. E a alma vai para onde? Vai para quem ela escolheu se casar. Se é com o espírito, vai para as bodas do cordeiro, voltará para os céus. Se é com a carne, vai para o pó da terra, vai adormecer e vai aguardar juízo. E aí no juízo, né, você receberá não mais pela fé, mas conforme as suas obras. Isso é um mistério que poucos têm entendimento. Então, meus amados irmãos, de forma bem pincelada, não quis aprofundar muito, até pensei em fazer, mas não senti do Senhor Jesus de ter aprofundado mais do que isso. Se você não consegue tirar a trave do próprio olho, se você não consegue ter domínio próprio, se você não consegue controlar suas emoções carnais humanas, você acha mesmo que você vai repreender demônios, curar enfermos e fazer milagres? Cuidado para vocês não serem iguais os filhos de Seva, que disseram, em nome de Paulo e de Jesus Cristo a quem Paulo prega, eu expulso você desse homem. E o Espírito olhou para ele e disse assim, eu sei quem é Jesus, também conheço a Paulo. Vós sois quem? E espancou e mandou os filhos de Seva nus e feridos para suas residências. Tem muito exorcista de plantão aí nas igrejas, entrevistando demônios, colocando microfone na boca de pessoas como se estivessem possuídas por demônios. Eu digo uma coisa para vocês, amados. Jesus Cristo não fazia teatro. Jesus Cristo só dizia, sai, e o demônio saía. Eu creio que a expulsão de demônios mais longa que o Senhor Jesus fez foi contra a legião, aqueles que foram para os porcos, lembra? E nem os porcos suportaram aquilo. Preferiram a morte, se jogando abismo abaixo, do que ter demônio dentro de si. E você, meu irmão, minha irmã, até quando vai se deixar dominar por espíritos malignos? Crucifique. Seja manso e humilde de coração e permita ver a glória de Deus no Espírito Santo sobre a tua vida. Dependendo de quantos likes, dependendo de quantas visualizações tiver essa mensagem, eu trago algo mais aprofundado, amém? Deus abençoe.